Que a paz do nosso querido Nazareno esteja aqui conosco. Que maravilha chegarmos no último mês do ano e podermos entrar nessa sintonia amorosa, que é a energia de Jesus, chegando aos nossos lares, deixando os nossos corações mais amorosos e fraternos. Vamos então dar início à doutrinária, a mais uma doutrinária da semana. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão que reduzisse a luminosidade para que nós pudéssemos então fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre, querido amigo Jesus, cá estamos, nesta jornada chamada encarnação, onde deveremos adentrar um processo de reforma íntima, de autoconhecimento, para que ao chegarmos no fim dessa jornada, possamos ter êxito, ter amadurecido um pouco mais, ter aprendido a nos relacionarmos melhor com as pessoas que estão à nossa volta e, em especial, àquelas que fazem parte do círculo mais próximo a nós, que são os nossos familiares. Que possamos entender as diferenças, o jeito de cada um, e dessa forma venhamos caminhar sem atritos, sem novos comprometimentos, porque um dia essas pessoas se vão. Pode ser que nós venhamos a partir antes, mas elas podem partir antes de nós. E aí, como ficamos? Como ficam os nossos sentimentos daquele abraço que não foi dado, daquele eu te amo que não foi dito, daquele gesto de amor, de carinho, nas coisas simples do dia a dia? Porque nós nos preocupamos tanto em botar uma mesa bonita, em fazer uma comida gostosa para receber aquele que vai passar poucos instantes conosco, ou alguns dias. Mas e esses irmãos que compartilham conosco uma jornada, que nos receberam como filhos, como irmãos, e que nós estamos caminhando junto com eles? Não é à toa que a espiritualidade amiga organizou o nosso núcleo familiar, porque é dentro dele que os maiores amores se encontram, mas também as maiores diferenças, os maiores inimigos que precisam ajustar os desencontros de outros instantes. Nós rogamos a Ti, Jesus querido, e os nossos mentores, que possam nos orientar no decorrer desta caminhada, para que sejamos mais afáveis e doces com aqueles que compartilham conosco o caminho, onde quer que nós estejamos. Que nós tenhamos a sabedoria
de entender as nossas emoções e os nossos sentimentos, para que venhamos então a ser amorosos com quem quer que seja, que cruze a nossa jornada. Amigo Jesus, leva a tua doce e amorosa presença a todos os lares desta cidade, desse estado, desta nação, deste planeta. E que neste mês de dezembro, onde nós comemoramos o teu nascimento, que o nascimento dos melhores sentimentos possa acontecer em nossos corações e em nossas vidas. E com isso, venhamos a fazer parte de um mundo melhor, de um mundo mais leve, de um mundo mais amoroso. Que a paz de Jesus seja aqui conosco e inspire o nosso companheiro e amigo André, que vai falar esta noite sobre perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Muito obrigada. Convido a você, André, para nos brindar com as suas doces e amorosas palavras. Tão sábias. Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma vez maravilhoso estar aqui na Sociedade Espírita José Pititinga e podermos lembrar um pouco da importância do Espiritismo para nós. Eu vou começar hoje falando de uma passagem, ou melhor, de uma matéria da Revista Espírita de maio de 1862. O título desta matéria são Exéquias do Senhor Sanson, membro da Sociedade de Paris. O senhor Sanson, ele passou por uma doença grave durante mais de um ano e em agosto de 1861 ele já avisou que ele estaria perto de desencarnar. A Kardec, como presidente da Sociedade Espírita de Paris, e ele, de Estudos Espíritas de Paris, e que ele gostaria muito de ser evocado para que contribuísse pós-morte com os estudos da doutrina espírita. E ele já vinha se tratando e participando como membro da sociedade. Diz Kardec que ele tinha uma personalidade singular, era muito inteligente e ele vinha já contribuindo imensamente para os trabalhos. Até que no dia 21 de abril de 1862 ele desencarnou e ele deu algumas comunicações através do médium Lemarie, até que no dia do seu sepultamento ele é mais uma vez evocado e dialoga com eles. E as perguntas de Kardec são muito precisas em relação ao estado pós-morte. Os espíritos nos dizem que logo após desencarnarmos, praticamente todos nós passamos por um estado de perturbação. Assim como há um certo estado de perturbação quando reencarnamos. Nós, espíritos, precisamos remoldar o nosso perispírito para caber num feto, para caber num bebê. Então, todo esse processo faz com que a gente que seja distanciada, que seja afastada a nossa consciência temporariamente e nós esquecemos quem somos por um tempo, até irmos relembrando com pós-nascimento quem somos.
né? A criança tem dificuldade ainda de dizer eu, fala o nome dela quando aprende, mas ainda tem dificuldade de se reencontrar. Vai formando a sua personalidade. E quando desencarna, o espírito também passa por um estado natural de perturbação. Alguns menos e mais rápido, outros demoram muito mais. Então, as perguntas de Kardec para ele são efetivamente para saber como ele estava após a morte. Ele diz que estava muito bem. Poucas horas depois da desencarnação, ele já se percebe, ele sofreu de muitas dores, e depois ele diz que essas dores passaram completamente, e ele fala que percebe que está desencarnado justamente porque se sente completamente livre daquele corpo alquebrado, daquele corpo que já estava muito adoecido. A gente muitas vezes não percebe o quanto o espírito de alguém doente, algum corpo que está muito doente, já no estado terminal, está sofrendo. A gente apenas tem uma ideia. Mas quando ele desencarna e se liberta efetivamente, mental e emocionalmente, desse corpo, ele tende a se sentir muito bem. E é isso que o Dr. Sanson fala, que ele está muito bem e ele pede para que todos da sociedade espírita falem do espiritismo, divulguem, mostrem a importância da vida imortal. O quanto é importante para nós entendermos que a vida não é esta, que aqui é apenas um breve momento de toda a vida do espírito. E entender que é um breve momento, a gente vai para as explicações de Kardec sobre o nada, sobre o niilismo, sobre o materialismo, sobre servir ao que é material, sobre servir ao poder e à riqueza. Tudo isso é extremamente passageiro. E quando eu digo extremamente, é porque é muito passageiro em relação à nossa vida. Mas nós temos que passar diversas vezes por essa experiência para evoluirmos. Sem a reencarnação, não podemos evoluir. Portanto, a grande causa da nossa vida, que é Deus, a causa primária, nos permite a evolução a partir da reencarnação. E a reencarnação é uma escolha, em sua grande maioria. Nós optamos por passar pelas etapas da existência. E nós, muitas vezes, participamos do planejamento, sabendo de antemão onde viveremos, qual a nossa família, o que passaremos em breves questões na nossa existência, o que precisamos fazer como objetivo existencial e, inclusive, talvez, quando iremos desencarnar. A data, não. O ano, não. Mas mais ou menos quando a gente irá desencarnar. Logo, quando há espíritos que desencarnam ainda bebês, quando há espíritos que desencarnam muito jovens, certamente esses espíritos sabiam que iriam desencarnar muito rapidamente. Por quê? Porque o espírito precisa tomar o contato com a matéria, muitas vezes é o choque anímico que faz com que ele desperte e passe a ter uma nova consciência sobre a vida eterna. E a família também precisa passar por aquela experiência. Então, o que o Dr. Sanson pede é para que todos eles possam não só divulgar, mas fazer com que as pessoas compreendam que todas as descrenças, toda a incredulidade durante a existência terrena, existe Deus, Deus é justo e bom,
tudo isso que acontece com as pessoas é por obra de Deus? Será que as guerras que acontecem são permissão de Deus? Será que nós precisamos passar por tantas dificuldades e sofrimentos? Será que as pessoas boas têm que ir mais cedo do que as pessoas más? Todos esses questionamentos, de alguma maneira, são clarificados a partir do momento que nós desencarnamos. Mas nós podemos ter essa percepção aqui na Terra, o que é essencial. E é isso que a doutrina espírita nos ajuda, porque ela nos ensina de onde viemos, do mundo espiritual. Eu vim de outro planeta? Não, eu vim do mundo espiritual. Se eu tive uma existência, uma experiência em outro planeta, eu ainda vou ter, eu não lembro. Porém, eu vim do mundo espiritual. Esse é o meu país de origem, essa é a minha casa máter. Por que eu estou aqui? Para evoluir. Isso é geral. Todos nós estamos aqui para evoluir. Ninguém, absolutamente ninguém, evolui. Ninguém volta. Ninguém retrocede. No máximo estagna. Para onde eu vou? Para o mundo espiritual de novo. Então, se eu venho do mundo espiritual e volto para o mundo espiritual, o que é que eu estou fazendo aqui? Avançando, apesar dos sofrimentos da matéria. Por quê? Porque eu tenho orgulho e egoísmo. Porque Deus me criou simples e ignorante. Logo, eu tinha que progredir tanto do simples para o complexo moralmente quanto intelectualmente. Deixar de ser ignorante para ir além. E como é que eu evoluo? Aprendendo, estudando, participando de estudos, de grupos, de doutrinárias, de pesquisas. E todas as formas que eu posso de aprender vão fazer com que eu entenda a diferença entre o bem e o mal. Para quê? Para eu julgar o que é bom e o que é ruim? Não. Para eu perceber o que é de bom e ruim dentro de mim. Qualidades que eu possuo e que preciso trabalhar, preciso manter o controle. Dessa maneira, as palavras de Dr. Sanson, inicialmente são: caro e respeitável presidente, que era Allan Kardec, em caso de surpresa pela desagregação de minha alma e de meu corpo, tenho a honra de vos lembrar um pedido feito há cerca de 1 ano, o de evocar o meu espírito o mais imediatamente possível e tantas vezes quanto julgardes conveniente, para que, membro muito inútil de nossa sociedade durante a minha presença na Terra, para algo lhe possa servir no além-túmulo, dando-lhe os meios de estudar fase por fase, nessas evocações, as diversas circunstâncias que se seguem ao que o vulgo chama morte, mas que para nós espíritas não passa de uma transformação sob as vistas impenetráveis de Deus. Além dessa autorização e pedido de me dar a honra dessa espécie de autópsia espiritual, que meu insignificante avanço como espírito talvez torne estéril, caso em que a vossa sabedoria vos levará ao não dar continuidade às experiências, além de um certo número, ouso pedir-vos pessoalmente, bem como a todos os meus colegas, que supliquem ao Todo-Poderoso, permita que os bons espíritos me assistam com seus benevolentes conselhos. Então ele pede naquele momento para que ele tenha uma tranquilidade no plano espiritual, porque ele tinha acabado de desencarnar, ainda era o dia do seu sepultamento, mas que ele estava bem. Era necessário apenas que vibrassem por ele. Porque todos precisamos vibrar por aqueles que desencarnam, como para aqueles que ficam. Mas é fundamental entender que eles estarão bem conforme nós vibrarmos por eles, conforme nós estejamos bem
para que eles também estejam bem. Então ele diz depois: contudo, tendo toda a confiança na mansuetude e na indulgente equidade de nosso Criador e seu divino Filho, e enfim, esperando com humildade e resignação, sofrer a expiação de minhas faltas, salvo aquelas que a misericórdia do Eterno me perdoar, repito, minha grande preocupação é o medo pungente de enganar-me na escolha de uma reencarnação, se nisso não for ajudado e guiado pelos Espíritos Santos e benevolentes, que pudessem julgar-me indigno de sua intervenção, caso fossem solicitados apenas por mim, mas cuja comiseração pode ser despertada, desde que pela caridade cristã fossem invocados por todos vós em meu favor. Então ele vai pedindo ali, porque como ele disse, o maior medo dele é a reencarnação. Ele pode passar muitos anos no plano espiritual e ele já tem uma ideia do quanto ele vai avançar, aprender ali. Mas é essencial para ele saber se preparar para a nova existência, para a nova oportunidade. Então a primeira pergunta que Kardec faz a ele é: meu caro senhor Sanson, cumprimos um dever que é um prazer de vos evocar o mais cedo possível após a vossa morte, como desejastes. É uma graça especial de Deus que permite ao meu espírito comunicar-se. Agradeço a vossa bondade, mas estou fraco e tremo. Aquele processo natural de perturbação espiritual. A pergunta: estáveis tão doente que eu penso que agora podemos perguntar como vos sentis. Ainda tendes dores? Que sensação experimentais, comparando o estado atual com o de 2 dias passados? Ele responde: minha posição é bem feliz, porque nada mais sinto de minhas antigas dores. Estou regenerado e em estado de novo, como costumais dizer. A transição da vida terrena à vida dos espíritos, a princípio, me havia deixado tudo incompreensível, porque às vezes levamos dias para recuperar a lucidez. Mas antes de morrer, fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe poder falar àqueles a quem amo. E Deus me ouviu. Está aí a misericórdia divina. No momento da morte, no momento prestes a desencarnar, que lembremos de orar, de suplicar a Deus e de agradecer por todos os recursos que temos e que vivenciamos durante a existência terrena. Estais bem certo de não mais pertencerdes ao nosso mundo? Como constatais? Nós percebemos nas reuniões mediúnicas que muitos espíritos chegam achando que ainda estão encarnados e achando que aquele corpo do médium é o seu próprio corpo. E é necessário que o doutrinador dialogue e faça-o perceber que ele não está mais encarnado. Então ele diz: certamente não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e vos sustentar, a fim de pregar a caridade e a abnegação que foram os guias de minha vida. Depois ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita, que deve exalçar a crença do justo e do bom. Estou forte, muito forte. Numa palavra, transformado. Vós não reconhecieis mais o velho enfermo que devia tudo esquecer e abandonar todos os prazeres, toda a alegria. Sou espírito. Minha pátria é o espaço e meu futuro Deus, que irradia na imensidão. Eu gostaria muito de poder falar aos meus filhos, pois lhes ensinaria aquilo em que sempre tiveram má vontade para crer. E aí eu lembro que muitas pessoas hoje ainda são incrédulas nas coisas do Espírito, nas verdades espirituais. Alguns não acreditam na vida após a morte, outros não acreditam que a vida após a morte é de trabalho, de aprendizado, e não de inferno eterno ou de prazer eterno, de felicidade eterna. E alguns outros não acreditam na reencarnação. Então é isso que o Espiritismo vem mostrar, a importância de
compreenderem, aqueles que são descrentes, a relevância de Jesus nas nossas vidas, a relevância do que o Mestre Jesus nos traz, para que não nos prendamos às coisas da carne, da matéria. Que sensação vos causa a visão do vosso corpo aqui ao lado? Porque ele via o corpo dele no caixão, ainda antes de ser sepultado. Meu corpo, pobre e ínfimo despojo, deves voltar ao pó. Ele fala ao próprio corpo. Deves voltar ao pó, enquanto eu guardo a agradável lembrança de todos os que me estimavam. Olho esta pobre carne deformada, morada de meu espírito e provação de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Tu purificaste o meu espírito e o sofrimento 10 vezes santo me deu um lugar bem merecido, pois que encontro imediatamente a faculdade de vos falar. E aí lembramos do momento do adoecimento, que nós podemos dialogar com o nosso próprio corpo, com os nossos órgãos, com as nossas células, e possibilitar cura ou mesmo adiamento da nossa desencarnação, porque dialogamos humildemente, entendendo que Ele é o recurso que Deus me ofertou para a evolução. Tivestes consciência do momento em que o vosso corpo exalava o último suspiro, o momento da desencarnação? O que se passou então? Que sensação experimentastes? A vida se rompe e a visão do espírito se extingue. Ou seja, naquele momento ele perdeu a visão. A gente encontra o vazio, o desconhecido e levado, não sei por que artifício, a gente se encontra em um mundo onde tudo é alegria e grandeza. Eu não sentia mais, eu não me dava conta. Contudo, uma felicidade inefável me plenificava. Eu não sentia mais o amplexo da dor. Tendes conhecimento que pretendo ler à borda do vosso túmulo? E aí ele responde que ele já estava participando no dia anterior, de quando Kardec e o grupo e os membros estavam escrevendo a despedida para ele. Então ele se despede e Kardec vai, ao final, falar para as pessoas que ali estavam, o discurso de Kardec para ele. Senhores e colegas da Sociedade Espírita de Paris, é a primeira vez que trazemos um colega à sua última morada. Este a quem vimos dizer adeus, vós conhecestes e soubeste apreciar as suas eminentes qualidades. E ele vai falando um pouco sobre as qualidades do senhor Sanson. Esses sentimentos, sem dúvida, constituem o fundo do seu caráter, que ele disse que era como um grande filósofo. Mas nos últimos anos foram singularmente fortificados por suas crenças espíritas. Estas o ajudaram a suportar longos e cruéis padecimentos com uma paciência e uma resignação muito cristã. Não há um só dentre nós que, o tendo visto em seu leito de dor, não se tenha edificado com a sua calma e a sua inalterável serenidade. Que é então a fé espírita? Talvez perguntem alguns dos que me escutam. A fé espírita consiste na convicção íntima de que temos uma alma, que esta alma ou espírito, o que é a mesma coisa, sobrevive ao corpo. É feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal que fez em vida. Dirão que isso é sabido por todos. Sim, exceto pelos que creem que tudo se acaba quando morremos, e estes são mais numerosos do que se pensa neste século. Assim, na opinião destes últimos, os despojos mortais que temos sob os nossos olhos e que em alguns dias estarão reduzidos a pó, serão tudo quanto resta daquele de quem nos despedimos. Assim, o que é que homenageamos a um cadáver? Porque de sua inteligência, de seu pensamento, das qualidades que o tomavam amado, nada restará, tudo será aniquilado. O mesmo se dará quando morrermos. Então ele continua falando da importância
do Espiritismo para o senhor Sanson e divulga, como nós costumamos fazer nos momentos de sepultamento a que somos chamados. Falamos sobre a realidade da vida pós-morte, da realidade da vida pré-existência, da importância das pessoas se tranquilizarem para aquele momento, porque o Espiritismo nos ensina, sobretudo, que nós não devemos nos desesperar. Há um desespero natural, mas nós devemos controlar esse desespero. Não precisamos controlar a tristeza, não devemos controlar as lágrimas, não devemos evitar os abraços, nem as visitas, não devemos nos deprimir. Temos que tomar o cuidado com aquele desespero e aquela tristeza que leva muitos e muitos e muitos anos. É fundamental que nós compreendamos que a morte é apenas uma etapa necessária, que sem exceção todos morrem e todos que estão aqui já tiveram experiência de morte, todos, em outro corpo, mas todos tivemos. Então não precisamos achar que é uma vez, pela primeira vez, é só agora, e que nunca vivenciamos isso. Mas é essencial que nós nos entreguemos à fé. Entregar a fé não é um presente, uma flor que eu entrego a vocês e digo: aqui está a fé, a sua fé. É reconhecer que a fé é um exercício. E é um exercício que, se deixarmos, acontece naturalmente. Porque quem não tem fé, geralmente tem resistência à fé. Eu prefiro acreditar no que eu posso ver, no que eu posso tocar, no que está ao meu alcance, no que é provável. Mas aquilo que é inusitado, aquilo que é invisível, aquilo que só faz parte da minha cabeça, do meu coração, eu não vou acreditar. Então eu não tenho fé. Então é uma resistência. Mas quando nós deixamos a fé acontecer, nós entendemos que nós damos um passo e entregamos a Deus aquilo que não podemos fazer. Damos outro passo e entregamos a Deus o que não podemos fazer. A fé, ela é constantemente parte da nossa vida. Basta que permitamos. Os espíritos bons estão sempre ao nosso lado, mas muitas vezes dizemos estamos sozinhos, solitários, mas eles estão conosco. Então, se eu me entrego aos bons espíritos, eu não preciso me preocupar em estar sozinho. Eu não preciso de uma companhia física, embora seja importante. A necessidade do outro é do relacionamento. É para que nós possamos nos socializar e aprender a nos enxergar nos erros que cometemos com o outro e que o outro comete contra nós. Porque estes erros fazem com que nós possamos aprender e avançar e evoluir. Mas André, por que você trouxe o senhor Sanson para a palestra de hoje? Porque ele é o autor da mensagem de hoje. Então, em 1862, ele desencarna e logo depois ele participa da codificação do Espiritismo, que ele estava participando enquanto encarnado e participa desencarnado do Evangelho segundo o Espiritismo. E nela ele fala das mortes prematuras e das perdas de pessoas amadas. A compreensão de que as perdas de pessoas amadas é essencial para a nossa evolução é a conscientização, depende da conscientização da vida eterna. E é por isso que nós começamos com a vida do senhor Sanson logo depois que desencarna, porque ele tem uma compreensão durante a existência e logo depois da existência, e logo depois nos traz a mensagem dizendo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que o sofrimento é necessário a todos nós. O Espírito Joana de Ângeles nos diz que
todos nós precisamos sofrer, porque isto é da alma. O ser humano precisa sofrer. Mas o sofrimento não é sinônimo de infelicidade. Se nós fizermos o nosso caminho com o sofrimento para a felicidade, diz Gandhi, a felicidade é o próprio caminho. Assim como ele diz que a paz é o próprio caminho. Então nós entendemos que no caminho haverá pedras, haverá espinhos. Eu gosto muito de usar a metáfora da pedra pequena, que se a gente não olhar, a gente toma uma topada. E aí a gente toma topada, reclama da pedra que está no caminho, mas deixa aí e outras pessoas vão tomar topada. E aí chega na frente, a gente encontra uma pedra maior e toma uma canelada. E reclama da pedra maior, deixa no caminho e chega na frente e a gente encontra uma pedra ainda maior que bate o nariz, bate a cara. E novamente a gente continua reclamando. Não dá mais para tirar porque aquela pedra é muito grande. A gente tinha que voltar e tirar as outras pedras do caminho. Mas se a gente tira as primeiras pedras do caminho, a gente aprende a observar as outras pedras que estarão no caminho. Elas vão continuar existindo. Assim é a dor, assim é o sofrimento. A gente precisa aprender não apenas a contornar, mas a enfrentar. O enfrentamento da dor é semelhante ao enfrentamento do mal dentro de nós. Nós precisamos reconhecer que é através da fé, que se divide em fé humana e fé divina, como muito bem explica Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. A fé humana é a crença que eu tenho em mim e na própria humanidade que as coisas vão melhorar. Vão melhorar. Há guerras, há violência, há problemas graves. Vai melhorar. É a fé na humanidade. Nós precisamos ter fé na humanidade porque Deus nos colocou aqui para que nós avançássemos com ela. Se a gente não acredita nela, a gente vai dizer o quê? Deus, não quero mais ficar aqui não. Não me traga de volta para o planeta Terra não, porque eu não mereço isso. É um grande equívoco, porque todos nós que aqui estamos, necessitamos aqui estar. Se algum de vocês, encarnados ou desencarnados que aqui estão, disserem, eu já não mereço mais isso, eu já não preciso mais de reencarnação, observemos Bezerra de Menezes, que depois de fazer tanto bem na Terra, ao desencarnar no ano de 1900, é recebido pelos espíritos que tanto ajudou na Terra, e depois a irmã Celina, muito próxima a Maria Santíssima, disse para ele que ele já tinha condição de reencarnar em outro planeta mais evoluído, mais avançado. Ele já tinha conseguido conquistar todos os recursos necessários na Terra. E o que foi que ele disse? Não, minha irmã, se for da misericórdia de Deus, que eu possa continuar na Terra, até que não haja mais nenhum sofredor, nenhuma sofredora no planeta. Então, quanto mais o espírito avança, mais ele quer continuar num planeta de expiação e provas, num planeta de sofrimento para ajudar os outros. Eu adoro contar uma mensagem, narrar uma mensagem de Emmanuel, que ele diz que quanto mais a gente avança e vai saindo do instinto para a sensação, da sensação para os sentimentos, e dos sentimentos a gente chega ao sentimento mais nobre, que é o amor, a gente tende, nessa caminhada, tomar alguém como referência lá na frente, alguém que seja melhor do que nós. Mas quando finalmente tomamos contato com o amor, nós não olhamos mais para frente, para cima, nós nos voltamos para trás e vamos auxiliar aqueles que estão atrás de nós a passarem pelas dificuldades que nós já enfrentamos e passamos. Então a caminhada é na terra para o país de origem. Porém é necessário que na terra nós desenvolvamos, aprofundemos
o nosso sentimento, o amor. Logo, a maior evolução se dá pelo amor. E é este sentimento que nós precisamos ter para com as pessoas que desencarnam, para com as pessoas que ficam mais próximas daqueles que desencarnam. É muito comum marido e esposa, um cuidar do outro quando está desencarnando, seja por uma doença grave, seja pela velhice. E quando um desencarna, pouco tempo depois o outro desencarna também, porque ali foi o seu objetivo de vida. Ele não precisa mais continuar. E é muito comum nós não entendermos por que, depois de conseguir concluir a etapa de cuidado com aquele que durante tanto tempo lhe aprisionou num trabalho constante, a pessoa não se sentiu livre para viver o seu caminho, porque o seu caminho é justamente ao lado daquele espírito. Eu tinha uma tia que a irmã dela chegou a viver 101 anos, lúcida, enquanto a irmã já estava com Alzheimer há alguns anos, necessitando dela. Elas viveram juntas a vida inteira, que ela criou as filhas e ajudou a criar netas dessa irmã com Alzheimer. Então, ela desencarnou, a minha tia, e a irmã dela desencarnou pouco tempo depois, aos 101 anos, quando ela finalmente pôde se perceber com a sua missão cumprida. A gente não entende ainda porque as mortes muitas vezes são prematuras. E a compreensão deve se dar a partir da ideia da vida espiritual novamente. O espírito, como eu disse há pouco, vem aqui muitas vezes com o tempo certo de desencarnar, quando desencarna prematuramente. Muitas vezes ele vem apenas para desencarnar num aborto natural. Outras vezes, muito pequeno. Eu tenho uma experiência muito legal de uns amigos, um casal de amigos espíritas, que o filhinho nasceu com um problema grave de coração. E ele não lembro se com meses, ele precisou fazer, acho que com meses ele precisou fazer uma cirurgia cardíaca para continuar vivo. Só que o coração dele ia crescer. E com 3 anos ele precisaria fazer uma nova cirurgia. Então ele era um menino muito alegre, João, era um menino super alegre e saudável, mas ele tinha que fazer a cirurgia do coração. E aos 3 anos ele fez a cirurgia do coração, num excelente hospital, com excelentes médicos, mas ele desencarnou. E aí eu estava no sepultamento e fiquei impressionado, porque as pessoas estavam comovidas demais com a morte daquela criança, enquanto os pais estavam bem, porque eles entenderam que João cumpriu o seu papel para a família, cumpriu o seu papel para as pessoas que conviveram com ele apenas 3 aninhos. Outro caso também de um casal espírita, de amigos, o filho mais velho, eles têm 2 filhos, o filho mais velho fazia um curso universitário e viajou com os amigos e teve um acidente grave e só ele desencarnou no carro. E desencarnou de uma forma estranha. Ele estava com cinto de segurança e o cinto apertou a barriga dele e estrangulou não sei se estômago, alguns órgãos daqui, e ele desencarnou. E quando eu fui para o enterro, mais uma vez eu fiquei impressionado. Formava-se uma fila de jovens chorando pela perda do amigo, e os pais consolavam todos os jovens que ali estavam. Consolavam todos aqueles porque entenderam também que o filho tinha cumprido a sua etapa na terra. A compreensão, mais uma vez, perpassa pelo entendimento de que Deus é justo e bom, misericordioso, e não nos permite sofrimento maior do que o necessário.
mas é necessário termos compaixão. Regina Gianetti, do podcast Autoconsciente, fala sobre esse assunto e mostra a importância de sermos compassivos. Nenhuma dor minha faz com que eu compreenda tão bem a dor da outra pessoa. Não é porque eu consegui passar mais facilmente por um sofrimento que a outra pessoa tem obrigação de passar no mesmo tempo. Não é porque eu consigo entender o que está acontecendo com o espírito e comigo mesmo quando o sofrimento é próprio, que o outro tem de compreender. Essa compaixão é fundamental para que a pessoa dê o próximo passo. E ela traz alguns exemplos. Um deles, de um pesquisador que perdeu o seu filho e teve que viajar, sofreu muito por um tempo, e teve que viajar na Alemanha, foi para a cidade de Hamburgo, e lá foi intuído a visitar a igreja de São Nicolas, onde ele descobriu o seu novo sentido para a vida, e passou a morar ali naquela cidade. Para ele tudo melhorou. Ela fala de um ouvinte, o Fábio, que perdeu o emprego, o pai e um relacionamento de muitos anos. E ele conseguiu fazer uma formação em meditação, conseguiu fazer um curso de psicologia humanista, conseguiu uma nova área de atuação e tudo se modificou na vida dele. Cada um tem o seu tempo. É importante que nós saibamos como auxiliar, mas sempre sem julgamento, sempre auxiliando aqueles que sofrem, aqueles que têm necessidade de passar pelo luto. Luto não é somente quando se morre, é quando se tem qualquer tipo de perda. Às vezes, pequenas perdas são dadas como luto. Uma pessoa que vai morar em outra cidade, um filho, uma filha que vai morar em outra cidade, para a mãe, para o pai, pode significar o luto. Para um amigo ou uma amiga muito próxima também. Então, é fundamental que a gente entenda. E Elizabeth Kubler-Ross, ela diz que há 5 fases do luto. A primeira fase, não são necessariamente nesta ordem, cada um tem de uma forma. Mas a primeira fase do luto geralmente é a negação. As pessoas negam aquilo que está acontecendo. Não morreu não, não vai morrer, não está perto de morrer, não vai embora não, eu vou conseguir, vai ser tranquilo. Depois tem o momento da raiva. É o momento em que reclama de Deus, reclama da vida, reclama dos outros. Depois vem a fase da barganha ou da negociação. E se eu tivesse feito isso, seria diferente. Se eu trocar isso por aquilo, e se eu deixar de fazer isso, como é que vai ser? É uma barganha para até compreender o que está acontecendo. Depois vem a fase da tristeza grande, da depressão, de um momento triste. E depois, finalmente, o da aceitação. O momento em que a pessoa compreende que aquilo foi necessário para ela e para o outro ou para os outros. Viktor Frankl, grande psicólogo, psiquiatra, ele foi para o campo de concentração, judeu, e lá ele perdeu seus pais, sua esposa, e ele, todos os dias, ele acreditava que ainda era possível continuar vivo. Chegou à fila dos campos, da câmara de gás e não desencarnou. Iria para o trem, onde seria levado para um outro local para ser morto, e não desencarnou. Saindo de lá, ele escreveu o sentido da vida. A importância de compreendermos que se temos um sentido para a vida, tudo faz sentido no sofrimento, na dor, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então ele ensina para a gente, pela logoterapia, o quanto é importante encontrarmos esse propósito para viver. É assim que devemos seguir. A Ana Cláudia Arantes, geriatra e especialista em paliatividade, o quanto é importante
para a pessoa que está perto de desencarnar ter um momento de cuidado. Não tem mais chance de sobreviver. A doença já avançou de tal forma que já não tem mais medicamentos que resolvam, cirurgias que resolvam. Então, os métodos paliativos são para que estes momentos, sejam de dias, meses ou anos, sejam de qualidade. E ela escreve um livro muito famoso que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela mostra o quanto é bom trabalhar nesta área. Não é estressante, porque ela aprende a todo tempo com as pessoas que assim vivem. Minha esposa, Patrícia Peixinho, a dissertação de mestrado dela foi justamente sobre educação para a morte, porque ela entendeu que, quando ela trabalhava no Hospital Aristides Maltês, ela trabalhou lá como psicóloga por 12 anos, ela entendeu que era necessário que na própria universidade, nas faculdades, os profissionais de saúde que iriam lidar com pessoas em estado de sofrimento precisariam dar qualidade para essas pessoas e não verem essas pessoas como alguém que não tem mais jeito de sobreviver, então vamos buscar apenas, como é muitas vezes a medicina ocidental, o que importa é aqueles que vão sobreviver, aqueles que vão morrer, deixa lá, que vão sofrer até morrer. E aí o entendimento dela trouxe 8 casos que ela participou, e um desses casos foi de um homem que a família era muito pobre e não podia visitá-lo, do interior, não podia visitá-lo no hospital. E lá ele estava morrendo de câncer, já estava no final, e ele dizia: eu sinto saudade da minha família, eu queria que alguém viesse segurar a minha mão. Eu só queria alguém para segurar a minha mão. E aí um belo dia ela está no hospital e chamam ela e dizem assim: ele está te chamando, Patrícia. E ela foi até lá. Ele estava nos últimos minutos de vida. Ela lembrou das palavras dele, segurou na mão, ele desencarnou segurando na mão dela. O quanto foi importante para ele, naquele momento, ele ter alguém para segurar na sua mão, é o que nós precisamos fazer com as pessoas que estão desencarnando e com as pessoas que estão ficando, abraçando, cuidando. Mas tenhamos muito cuidado com o desespero. Eu lembro, minha família é espírita, né? Boa parte da minha família é espírita, e nós estávamos numa cidade do interior há muitos anos, início da década de 90, e uma tia minha, já bastante idosa, com mais de 90 anos, desencarnou, e alguns amigos da família estavam presentes no velório, que foi na sua própria casa, e aí eu lembro bem de uma dessas vizinhas olhando para a gente dizendo: vocês são tão diferentes, né? Ninguém aqui chora desesperadamente, todo mundo entende o momento que está acontecendo. É tão bonito isso. Isso me marcou bastante, porque eu percebo que todas as vezes que nós vamos a um velório, a um sepultamento, nós temos um dever, que é vibrar pelos espíritos encarnados e desencarnados que estão ali. Tem gente que tem medo de cemitério, tem gente que não gosta de velório, mas nós temos um papel muito importante no velório, no hospital e no enterro, e no cemitério. No dia 2 de novembro, finados, nós distribuímos em Salvador, eu cheguei a fazer isso há alguns anos aqui, nós vamos distribuir mensagens no cemitério, para todos aqueles que vão visitar os túmulos dos seus parentes. E não falamos nada, apenas distribuímos mensagens, para que as pessoas que ali chegam sofrendo, às vezes a desencarnação ocorreu há pouco tempo, elas tenham um refrigério com uma mensagem que fala de imortalidade. Então é essencial que nós entendamos a imortalidade. Para concluir, eu vou trazer aqui uma história belíssima do espírito Leon Tolstói, que foi um grande escritor russo e que fala pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, antes dela desencarnar, é claro,
de uma visita que ele fez. Pouco tempo depois de desencarnado, ele inicia o texto dizendo que ele teve a oportunidade de vir ao planeta algumas vezes para aprender. Ele que durante a Terra muitas vezes negligenciou a ajuda ao próximo nas terras frias da sua querida Rússia. E aí ele diz que ele chegou num lugar no Piemonte, na região da Itália, onde havia apenas camponeses em frente aos Alpes, próximo a um rio chamado Pó, e lá estavam mulheres camponesas à frente de uma palhoça, conversando. Ele imaginava o que elas devem estar conversando, tão poucas coisas devem ter aqui sobre futuro, nessa vida delas dia a dia, de tanto sofrimento, porque elas não tinham muito o que plantar. Elas plantavam coisas para que trocassem mutuamente aquilo que iriam poder. E ele se aproximou e foi escutar a conversa entre elas. E então, uma delas disse: sim, senhora Rafaela, conta a nossa Gertrudes o que te sucedeu durante esta noite, para ver se ela deixará de também chorar a morte do seu pequerrucho, que lá vai 2 anos se foi para o bom Deus, sem que ela, a mãe, o esqueça. Conta-lhe. Sim, Rafaela, não te faças rogada, conta-nos novamente o teu lindo sonho. E ela contou às vizinhas, pela 10ª vez naquela manhã de primavera, o sonho que tivera. Lembra-te, Gertrudes, da minha Ada. Morreu há 6 meses, quando justamente completaria os 3 anos. E lhe iam sair os últimos queixais. Era tão viva e tão levada a minha filha. Pois sim, lembro-me, pois não fui eu que a amamentei por ti, naqueles primeiros dias, quando a febre do leite te fazia variar. Era tão linda como o meu Giovannino, que também se foi, e sua irmã de leite. Lembra-te do que tenho chorado e lamentado durante 6 meses, sem dar acordo de mim mesma, inconsolável pela ausência da minha Ada, sem ânimo para o campo, sem comer, sem dormir, já sem crença em Deus, que me levou. Como não havia de me lembrar, ó Rafaela? Então não sei que assim mesmo tens feito, pois assim mesmo não te tenho visto há 6 meses. Pois, Gertrudes, esta noite sonhei que fui convidada para uma festa em que somente crianças deveriam divertir-se. Parece que a tal festa se realizaria pelos arredores do céu, mais ou menos. Então fui. Era um lugar florido e bonito, e as crianças ali dançavam e cantavam, alegrezinhas, entoando hinos, enquanto se arremessavam punhados de pétalas de rosas brilhantes como estrelas. Traziam coroas de flores luminosas, as cabecinhas louras e asas luzentes, como devem ser as dos anjos, que cortejam a Santa Mãe do nosso Senhor Menino. Embevecida, eu as admirava, assistindo a festas com as mãos entrançadas, como se contemplasse anjos do próprio paraíso. Mas de súbito, que pensas que eu vejo? Ada, a minha Adazinha, mas triste, contundida e chorosa, asas molhadas, sem bastante brilho para também participar do folguedo dos anjos, porque encharcadas também as suas vestes, e como comparecendo ali clandestinamente, sem se poder apresentar, como seria devido numa festa de tal importância. Que significa isto, minha filha? Perguntei-lhe eu, no cúmulo da estupefação. Tu, tão triste quanto eras alegrezinha,
assim molhada e transida de frio, como se te houveras afogado nas torrentes do nosso rio Pó? Por que não te divertes com os outros anjos, tu que eras um anjinho do meu coração, a doce bênção de nosso Pai em meu lar? Não poderia, mãezinha, respondeu em lágrimas que me amarguraram. E por que não poderias, filhinha? Porventura o bom Deus não é complacente contigo? O bom Deus é complacente comigo, assim, mãezinha. Mas é que na eternidade existem leis disciplinares irrevogáveis. Francamente, não te entendo, minha filha. Se és um anjo, não tiveste sequer tempo de pecar. Por que leis severas contigo? Não vês, mamãe, como me encontro? Assim molhada, com minhas asas pesadas, minhas roupagens sombrias, desguarnecidas de fulgurâncias, como não convém aos anjos trazê-las? Mas por que estás assim, filhinha? Que te aconteceu? Dize tudo à tua mãezinha. Quem sabe poderia ajudar-te em alguma coisa? Pois justamente és tu a culpada de tudo, mãezinha. Tanto choras e blasfemas contra Deus por minha causa, que me prendes ao teu lado. Pela compaixão que me inspiras com tua mágoa demasiada e o teu desespero. Tuas lágrimas molham minhas asas, sombreiam minhas vestes que devem ser de luz. E neste estado não me será possível compartilhar das alegrias das outras crianças que habitam felizes moradas dos céus, nem alçar voos pelo infinito, onde deverão residir aqueles que deixaram o mundo para se tornarem ditosos. Promete que não mais hás de chorar e lamentar assim, e serei feliz, como são estes que aqui vês, porque podereis seguir sem passares para o seio daquele que criou leis que tu desconheces, mas que mesmo assim deverás acatar, porque são justas e muito sábias. E um dia, mãezinha, aqui mesmo virás ter, para continuarmos a felicidade momentaneamente interrompida. Ora, minha filha querida, Deus seja louvado. Prometo que me resignarei a essas leis, para não impedir teus voos para o céu. Com as minhas revoltas, orarei ao bom Deus. Isso sim, para que sejas feliz, podendo volitar em torno da Mãe Santíssima, como os demais anjos. E para que, quando possível, venhas até mim, tal como neste momento, a fim de me esclareceres e orientares sobre as coisas de Deus que desconheço. E assim, todas aquelas que ali estavam sentiram-se emocionadas e embevecidas pelo aprendizado com o sonho de Rafaela, que é o título desta linda mensagem. Que Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Muita paz. Muito obrigada, André. A Sociedade Espírita José Pititinga agradece esse momento de luz, de esclarecimento, porque muitas vezes nós erramos porque desconhecemos. Já dizia Jesus, não é? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E como foi bom você trazer para nós essas palavras de esclarecimento, porque na plateia podem ter irmãos que estejam adentrando a casa pela primeira vez e que não tenham esse conhecimento, que seja como a mãezinha, não é? Do pequeno anjinho que estava nesse momento no mundo espiritual com as asas molhadas. Encerramos então. Vamos pedir aos nossos irmãos passistas que se posicionem, por gentileza, enquanto o Gene coloca uma musiquinha de fundo. E para que nós possamos receber, então, essas energias salutares que a espiritualidade amiga oferece a todos nós aqui presentes.
E em tempo convido o nosso irmão André para que possa proferir a prece de encerramento da doutrinária de hoje. Muito obrigada, André. É alvorada nova. Um novo dia se abre após a noite escura da alma. O sol remonta ao longe no horizonte, mostrando que as esperanças devem estar sempre vivas para este novo amanhecer. Ainda é cedo e as nossas células, ainda adormecidas, vão trabalhando para a reconstrução da estrutura psíquica tão necessária para este novo dia. Ontem, sofrimentos e dores, muitas vezes desesperança, hoje fé avivada, baseada na razão, que nos permite reconhecer a imortalidade e o concurso dos bons espíritos, para que todos nós encontremos a paz. De certo, houve perdas, haverá ainda, mas muitas vezes as perdas também acontecem de lá para cá. Famílias que se reencontram após a existência terrena, aguardando os próximos desencarnarem, mas que depois do reencontro, de passada perturbação, de conscientização da vida imortal, do início dos trabalhos nas colônias, precisam reencarnar. Não é também uma perda para esta família, para este grupo de trabalho? Da mesma maneira que numa peça de teatro, numa novela ou numa série, o personagem morre, mas a vida do ator continua, enquanto a existência física acontece aqui, do outro lado, guardado pelo véu da imortalidade. A vida também segue. Todos nós aprendemos e trabalhamos nos dois planos. No plano material, tomamos cuidado com as coisas da matéria, percebendo que muitas vezes elas nos atraem quais ímãs fortes, fazendo-nos esquecer que somos espíritos. De outras vezes, compreendemos que daqui partiremos mais fortalecidas a partir do momento em que fizermos o bem. E se o repetimos, menos tempo haverá para fazermos o mal. Pensamentos julgadores, palavras frívolas, comportamentos insanos vão sendo substituídos por uma mente controlada pelo coração, fazendo com que, sob o timão do amor, as coisas se modifiquem para melhor.
É tempo de renovação. Vamos nos despedir daqueles que foram para o plano material, como se despedem aqueles que vieram do plano espiritual. Juntos, oremos, vibrando a Deus por dias melhores para todos os enfermos da alma e do corpo. Permanecei conosco, espíritos benfeitores, nestes momentos que se iniciarão a fluidoterapia e em todos os lares, em todo o planeta. Que assim seja.